Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o Band Placar em um oferecimento BandBet. Você acompanhou aqui no YouTube o Jogo Aberto e agora a gente continua com os destaques desta terça-feira no futebol. Tem rodada de Libertadores, da Sul-Americana e também Liga dos Campeões. Eita. Começando, Bernardo, com a rodada da Libertadores, o São Paulo às 7 da noite enfrenta o Alianza Lima no Peru, buscando adiantar uma classificação às oitavas de final, aumentar a sequência de invencibilidade que está em 12 jogos e como visitante pode chegar a 3 vitórias consecutivas jogando longe do Morumbi. O técnico Luiz Ubeldia, aos poucos, Bernardo, vai ganhando outros jogadores com opções depois de um período difícil. Exatamente, Aline. Ele teve muitos lesionados, né? Sim. Um deles ainda está em processo de transição, o Oscar, que ficou em São Paulo. Lembrando que esse jogo será disputado em Lima, na capital do Peru, contra o time do Aliança, mas o São Paulo já ganhou fora de casa. Já. Então, assim, não é bem um grande desafio, não tem altitude, não tem nada, em que pese o fato de o Aliança ter arrancado um empate por 2-2 com o São Paulo no Morumbi, num jogo em que o São Paulo fez um primeiro tempo brilhante, mas o segundo tempo foi muito ruim. Esse time do São Paulo, como a Aline disse, do técnico Luiz Zubeldia, tem o retorno do Lucas Moura. A gente não sabe ainda, né, Aline, se começando o jogo, de repente, isso vai acontecer, né? Você acha que sim, Aline? Eu acho que sim, porque não faz sentido o Lucas voltar e ficar como reserva. Ele jogou 30 minutos e aí, pelo menos a informação que eu tinha na última sexta é que o planejamento para hoje era jogar 60 minutos. Se a Aline tá falando, tá falado, ela é a pessoa que mais entende de São Paulo Futebol Clube no Brasil. A não ser que ele chegou ontem em Lima e falou, professor, acho que ainda não, mas eu duvido muito. Ceviche, né? Acho que ainda não, eu duvido muito, mas enfim. Mas se o Lucas Moura jogar, ele entra no lugar do Lucas Ferreira, que vem jogando muito bem pelo lado direito do time do São Paulo, né? O Matheus Alves me parece ter ganhado a posição do Luciano, centralizado atrás do André Silva, e pelo lado esquerdo o Ferreirinha, que é talvez o principal jogador do São Paulo nessa etapa da temporada. As coisas mudam muito rapidamente, embora tenha perdido aquele pênalti na partida contra o Fortaleza. Bateu mal demais, ele não é batedor de pênalti, ele bateu mal demais na partida contra o Fortaleza, como eu disse, no Campeonato Brasileiro na sexta-feira passada. Duas grandes notícias para o torcedor do São Paulo, hein, Aline? São dois retornos bem importantes, né? Arboleda e Pablo Maia. Bom, Pablo Maia obviamente não retorna já para o time titular, ele sofreu uma lesão no tornozelo direito em 23 de fevereiro, passou pela cirurgia no dia 26, então com uma recuperação muito rápida, muito antes do que a gente esperava, porque se falava até em segundo semestre, mas agora ele está de volta. E o Arboleda, eu tenho dúvida, eu acho que tem uma chance do Arboleda já voltar para o time titular. Pode ser, é um jogador que tinha uma sobrecarga muscular, né? Se ele não jogar, acho que vai de Juan e Alan Franco, deve ser isso, né? No miolo de zaga do São Paulo. Se o Arboleda jogar, Arboleda e Alan Franco, me parece que vai ser isso, né, Aline? Com o Cédric de um lado e o lateral... Ou o Ferrarese. Ou o Ferrarese, exatamente, né? Não são três zagueiros, né, Aline? Embora sejam três zagueiros de ofício, o Ferrarese, quando joga mais aberto pelo lado direito. É um zagueiro que gosta de subir bastante. Pelo lado esquerdo deve ser o Enzo Dias, né? Imagino que sim, até porque ele ficou fora do jogo contra o Fortaleza. Jogou o Wendel, no caso, e o Marcos Antônio tá de volta, né? Tá de volta, também ficou fora porque estava suspenso. Exatamente. Então a gente tá vendo aí o técnico Luiz Ubeldia, que não está mais tão pressionado, né? Faz uma belíssima campanha na Libertadores do São Paulo Futebol Clube, e a gente vai botar para você as melhores oportunidades do mercado. Você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e você vai acessar diretamente bandbet.bet.br. Você pode digitar também no browser de sua preferência esse endereço e já tem aqui, ó, Copa Libertadores, Alianza Lima e São Paulo. Atenção, torcedor do São Paulo, vale uma fezinha na BandBet, porque essa combinada com essa odd você não encontra em lugar nenhum, que é a seguinte: o São Paulo vencendo o primeiro tempo, vencendo o segundo tempo, ou seja, vencendo a partida, com mais de 1,5 gols, ou seja, se o São Paulo fizer 2-0, já tá valendo, né? E BandBet está pagando 5,20 para essa combinada, que eu e a Aline estamos propondo a você, contra 4,60 da média do mercado, que está comendo poeira. A BandBet tem as melhores oportunidades do mercado para você, para esse grande jogo de bola entre Alianza Lima e São Paulo. Gosto com sabor de revanche até
para o São Paulino. A gente fala na Copa Libertadores, mas tem Copa Sul-Americana também, um jogaço hoje na Neoquímica Arena, né, Aline? Corinthians e América de Cali. O Corinthians que vem daquela vitória para cima do Internacional por 4-2. E tem um detalhe, depois, Bernardo, na entrevista coletiva, eu perguntei para o técnico Dorival Júnior sobre ter uma base de um time titular. Por quê? Porque ele gosta de trabalhar assim. Na seleção brasileira, no São Paulo, ele sempre gostou de ter essa base de titulares e fazer poucas alterações. E aí ele desconversou, disse que depende, porque alguns atletas podem estar lesionados ou sobrecarga, controle de carga, né, no caso, que o Dorival controle usa. de carga. Então ele despistou. Mas a verdade é que para hoje é uma tendência de Corinthians com uma alteração só, que é o retorno do Angileri à lateral esquerda. Exatamente, em relação ao time que encarou Sim. o Internacional, o Angileri, que foi poupado naquela partida, entrou o Hugo, inclusive, um jogador muito contestado pelo torcedor do Corinthians, e o Angileri é um baita no lateral esquerdo, né, Aline? Então, quando a gente for imaginar o Corinthians jogando hoje, o Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, que me parece que virou titular com o Dorival Júnior, e o Kaká. Além do Angileri. No meio de campo, esse cara aqui, o Carrilho, que você vê na imagem, jogando bem aberto pelo lado direito, o Romero bem aberto pelo lado esquerdo, com dois volantes de contenção, Ranieri e o José Martínez, né? E mais à frente, Memphis Depay e Yuri Alberto. Acho que vai ser essa a formação do time do Corinthians para essa partida. Lembrando que o Dorival Júnior tem 100% de aproveitamento à frente da equipe corintiana, venceu o Novo Horizontino pela Copa do Brasil por 1-0 em Novo Horizonte com um time reserva e ganhou do Internacional num belo jogo de futebol no último sábado na Neoquímica Arena. Vamos falar rapidinho sobre esse América de Cali do técnico Jorge da Silva. É um time bom, vem numa boa fase, inclusive protagonizou um jogo muito complicado com o Corinthians em Cali, na Colômbia, vencia por 1-0, o Corinthians foi lá e empatou com o Mateuzinho, né? Então a gente vê o América de Cali que tem um grande desfalque para essa partida, o Balanta, que foi jogador inclusive do River Plate. No meio de campo, Carrascal e Juanfer Quintero dão as cartas. Juanfer Quintero, inclusive, jogador de Copa do Mundo pela seleção colombiana, disputou em 2018 na Rússia. E na zaga, tem um cara muito experiente, o Boca Negra, 38 anos de idade, jogador colombiano, que foi campeão da Libertadores pelo Atlético Nacional de Medellín em 2016. Ou seja, um time muito experiente, o centroavante é o Olgado, né? Um time muito experiente, muito perigoso, esse do América de Cali, né? Um gigante do futebol colombiano, foi trivice da Libertadores de forma consecutiva nos anos 80. Em 96, perdeu para o River Plate a final da Libertadores, aquele timaço do River, que era treinado pelo Ramon Dias, que tinha Hernan Crespo, Francesco, Galhardo, Ortega, o Galhardo que hoje é técnico, inclusive do River Plate. Então, eu vou botar na tela para você as melhores oportunidades do mercado em bandbet.bet.br. Você digite esse endereço no browser de sua preferência ou então aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e você vai entrar na capa do site. Clique no botão Copa Sul-Americana e aí você já tem as oportunidades do mercado, mais uma vez com BandBet Multiplica. Eu insisto nessa tecla, porque BandBet Multiplica tem oportunidades de mercado sem iguais no mercado de apostas, tá? Com odds turbinadas, o boost de apostas para você, para as combinadas que eu e a Aline sempre sugerimos a você. Então tem aqui Corinthians contra o América de Cali, jogo em São Paulo, com o Corinthians vencendo o jogo e ambas as equipes marcando. Como eu disse, com odds turbinadas, BandBet Multiplica está pagando R$ 4,55 contra R$ 3,80 do mercado. Ou seja, meu camarada, não tem por que você não fazer a sua fezinha na BandBet. Falando em grande jogo de bola, na Europa, hoje o chão do San Siro, o gramado do San Siro vai tremer para Internazionale e Futebol Clube Barcelona. Se no jogo de ida a gente já teve um empate por 3-3, imagina hoje nesta partida de volta com Lamine Yamal de um lado, Rafinha do outro, Lewandowski voltando, Lautaro Martínez que provavelmente vai jogar também do outro lado. Olha, e essa é a parte da chave, né, o lado da chave em que as equipes já conquistaram a Liga dos Campeões, porque do outro lado, Paris Saint-Germain e Arsenal nunca conquistaram a competição. Exatamente, então teremos um finalista com tradição na UEFA Champions League, lembrando que o primeiro jogo, como você vê aqui embaixo, em Montjuic, terminou empatado por 3-3. A Inter, Aline, ganhou pela última vez em 2010, num time treinado pelo José Mourinho, vencendo o Bayern de Munique,
com um show do Diego Milito no Santiago Bernabéu. E ganhou por 2 vezes nos anos 60, com o técnico Helênio Herrera, o pai do Catenaccio, né, que era uma super retranca, e ele marcou a época, nos anos 60, dirigindo esse time da Inter de Milão, que tem, mais uma vez, uma grande equipe, né? A gente fala desse time da Inter, a gente tem que falar sobre uma defesa que é, como dizia Nelson Rodrigues, uma Bastilha quase inexpugnável, com o Jan Sommer no gol, suíço, muito bom, né? Uma trinca de zagueiros, com Bissek, Acerbi e Bastoni, né? De repente, quem sabe, o Pavard pinta no lugar do Bissek. Ele também treinou ontem, assim como o Lautaro Martinez, então pode ser uma novidade desse cara aqui, do técnico Simone Inzaghi. Pelo lado esquerdo existe uma dúvida. Federico Di Marco, o Carlos Augusto, jogador brasileiro revelado pelo Corinthians, eu iria de Federico Di Marco. E tem muita qualidade no meio de campo, com Çalhanoğlu, que é um jogador que se reinventou, era um ponta de lança, hoje virou um volante, né, na equipe do Simone Inzaghi, Mkhitaryan e Nicolo Barella, que é um cracaço de bola, e à frente Marcos Thuram e Lautaro Martinez. Esse deve ser o time da Inter. A gente fala mais sobre o Barcelona daqui a pouco em outra edição do Band Placar com oferecimento BandBet, porque chegou a hora de eu colocar as melhores oportunidades do mercado na tela para você. Você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima ou digite no browser de sua preferência bandbet.bet.br. Aí você vai clicar aqui, ó, em UEFA Champions League, nesse botão, e você já vai ter aqui uma seção de BandBet Multiplica com odds exclusivas para você, com uma combinada que tá moleza. Eu vou nessa aqui fácil. É o seguinte, para marcar a qualquer momento no jogo, Marcos Thuram ou Rafinha. Não precisa ser os dois. Um deles. Né? Tá fácil essa, a BandBet está pagando R$2 contra 1,35 no mercado, ou seja, um presente para você da BandBet. O que eu sempre falo por aqui, Aline? Jogue com responsabilidade, só para maiores de 18 anos. Até mais.